Essas cenas são de um vídeo amador. Uma brasileira que diz ter vivido um contato com seres extraterrestres em 1986 se submete a uma hipnose regressiva para recordar essa experiência. Imagens gravadas por estudiosos brasileiros em 1989. Essas são cenas de um filme lançado em 1991. A personagem principal também se submete à hipnose para lembrar exatamente o que aconteceu. O que são essas imagens de uma regressão? O que é esse conteúdo? Quer dizer, são fantasias, são alucinações ou são fatos reais? Quer dizer, atualmente está-se chegando à conclusão que são fatos reais. Quer dizer, em qual realidade nós não sabemos? Quer dizer, o que está provocando essa fenomenologia no inconsciente das pessoas que está sendo recuperado nessas regressões, nós não sabemos. Mas o fato é que ele é repetitivo, e ele é repetitivo no mundo inteiro. Ele segue o mesmo padrão, então ele não pode ser só fantasia. A jovem brasileira, que também diz ter tido um contato com seres extraterrestres, foi uma das pacientes da psicóloga Gilda Moura. Há vários meses que ela vem sendo acompanhada pelo médico Luciano Stanca. No dia 14 de junho de 1986, Beth, de 21 anos, e a prima Débora, de 16, tiveram uma experiência que marcou para sempre a vida delas. Débora e Beth subiam por essa ladeira, no bairro de Itaquera, em São Paulo, quando avistaram de repente uma luz forte e avermelhada que logo depois sumiu. Na verdade, a experiência delas estava apenas começando. Foi uma experiência assustadora. E Beth só concordou em nos dar essa entrevista sem se identificar. Ao entrarmos na rua da casa da minha tia, nós tivemos assim até uma surpresa, porque nós nos deparamos com ela no campo de futebol, aquela luz imensa, parada, imóvel no céu. Até aí, a lembrança que nós tínhamos era que nós tínhamos visto esta luz e que tínhamos entrado para dentro de casa. Era essa lembrança que vocês guardavam antes da hipnose? Exatamente. Sob o efeito da hipnose, Beth, que é desenhista, conseguiu reproduzir com detalhes o formato das mãos e depois desenhou o rosto do extraterrestre que a teria acompanhado para dentro da nave. Nós estamos numa sala. Como é que é a sala? Descreva. Eles estão levando minha prima. Aonde? Para um outro lugar. E lá dentro eles fizeram experiências assim, clínicas com a minha prima e comigo eles colocaram através do meu nariz, da minha narina direita, uma espécie de chips. E esse chips ele foi introduzido no meu nariz através de um fio fino, transparente, e ele foi introduzido até uma certa altura da minha cabeça, assim, pelo visorzinho que eu vi ao lado. Dava a impressão que foi mais ou menos até a altura da nuca. Eles acompanhavam através de um visor. Essa é a lembrança que você tem. Exatamente. Eles tinham, assim, uma maneira de olhar pra gente que parecia, assim, que eles olhavam até através da gente, que eles olhavam, assim, com uma profundidade e, ao mesmo tempo, com uma frieza. Nós levamos Beth a uma clínica especializada para tentar localizar o pequeno aparelho que ela diz ter sido colocado na sua cabeça através de uma das narinas. Segundo os médicos, só 2 exames radiológicos poderiam dizer se ela realmente tinha, de fato, algum implante na cabeça. O primeiro, uma tomografia computadorizada, não revelou a presença de nenhum corpo estranho no cérebro da jovem. O segundo, a ressonância magnética, um exame ainda mais sofisticado, também não encontrou nada. O que teria acontecido? Nós entramos dentro da estatística americana que esses ditos corpos estranhos, ou implantes, eles estariam presentes até mais ou menos 6 meses a 1 ano. Então, nós já esperávamos o não encontrar isso, que poderia ser algo, como descrevem os americanos, algo orgânico que é reabsorvido pelo corpo depois de algum tempo. Dessa história, alguns cientistas acreditam e outros desconfiam. Mas as dúvidas são só dos pesquisadores. A
própria personagem já chegou a uma conclusão. Apesar de toda a diferença física e tecnológica deles em relação a nós, eu senti assim que há uma ligação maior, uma ligação profunda, que eu diria assim, uma ligação cósmica, universal. Uma ligação que me dá assim, me dá a certeza de que nós realmente não estamos sós. Um encontro com seres extraterrestres muda a vida de uma pessoa? Para responder a essa pergunta, a esteticista Maria Bianca nos convidou para assistir uma de suas aulas. Ela, que ensina técnicas de controle da mente com tanta autoridade, há alguns anos nem sabia o que era isso. Testemunha de Jeová, apegada às crenças da sua religião, Bianca aprendeu a trabalhar com energias cósmicas depois de um encontro misterioso. Ela lembra de cada cena como se fosse um filme. Tudo começou na noite em que o carro parou no meio de uma estrada e ela levantou os olhos para o céu. E eu fiquei observando aquelas nuvens quando de repente eu vi passar uma luz que veio de uma para outra nuvem. Daí a pouco, numa baixada, teve assim um clarão muito grande, acompanhado de um som que eu pensei que era um relâmpago que tinha caído num fio de alta tensão, em função do som. Como eu não vi nada, porque só deu aquele clarão e apagou de novo, eu então me recostei no banco do carmanguia, né, que é um carro pequenininho, eu fiz assim para frente, para poder descansar. Quando eu fiz assim, que eu olhei, eu vi um vulto grande, todo apagado, um vulto, assim, de metal mesmo, um negócio pesadão, vindo na direção do carro. Como eu não sabia o que era, eu achei que fosse um avião, e eu dei um grito para a pessoa que estava do meu lado, que um avião estava caindo e ia cair em cima da gente, na beirada da estrada. Nesse momento, a nave já estava acima do carro, entende? E eu senti o meu corpo tão leve que eu me senti como se fosse uma pluma. E eu me senti levantando como se eu fosse flutuar e virar dentro do carro. Então eu me segurei no banco para não flutuar, né? De repente, tudo escureceu. Bianca diz ter sentido o corpo pesado. O carro onde ela estava foi suspenso e em segundos ela se viu dentro de uma nave. Aí pouco depois, abriu uma porta no fim daquela escada em cima e desceram então 2 rapazes. Viu e ouviu seres estranhos, mas não entendeu o que eles diziam. Saiu do carro e sentiu a ausência da gravidade. Eu me sentia como se eu estivesse crescendo e perdendo o equilíbrio. Os seres estranhos se aproximam e trazem um capacete, um tradutor eletrônico que permitiu que ela conversasse com eles. Então a primeira coisa que ele disse para mim foi: seja bem-vinda, qual o seu nome? Eu disse: eu sou Bianca, e você quem é? Ele disse: eu sou Carran. Falei: de onde? Carran de onde? Ele disse: de Clermer. Clermer fica onde? Ele falou: Clermer é uma terra que está numa distância ainda não conhecida do homem da sua terra. Quando alguém duvida da história que ela conta, Bianca pergunta: quem explica como o carro em que ela viajava sumiu da estrada para só reaparecer 2 dias depois, em outro lugar, e a 300 quilômetros de onde estava? Você acreditaria na existência de uma criança gerada por um ser humano e um extraterrestre? Parece ficção científica, mas é também a hipótese mais nova entre os estudiosos de ufologia do mundo inteiro. Este filme, baseado em histórias reais relatadas ao psiquiatra e ufólogo Buddy Hopkins, conta a experiência de 2 mulheres. Elas teriam sido sequestradas por seres de outros planetas para terem seus óvulos extraídos e fertilizados com o sêmen de extraterrestres. Teriam sido cobaias para experiências genéticas. O principal objetivo dessas experiências, segundo os ufólogos, seria produzir um ser híbrido, uma mistura de ser humano com extraterrestre. A principal finalidade dessa mistura, para muita gente, seria o fortalecimento da raça dos ETs. Para outros, seria apenas o aprimoramento da nossa própria espécie.
Essa senhora, a quem vamos chamar de Suzy, viveu uma experiência dessa natureza. Dona de casa, mãe de 3 filhos, não foi fácil para a brasileira Suzy contar o que viveu. Exatamente a mesma história das mulheres do filme Intruders. Ela diz que em 1984 foi sequestrada em sua própria casa por seres estranhos e levada para uma nave. Suzy se diz mãe de uma criança extraterrestre. Ele é praticamente muito parecido comigo, só os olhinhos dele que puxa o lado dos outros lá, né? Que tamanho? Olhinho, ele deve ter mais ou menos uns 9 anos, uma criança de 9 anos. Já. Difícil de acreditar? O caso de Suzy já foi exposto em um congresso internacional de ufologia e não chegou a ser uma surpresa. Os especialistas que ouviram a psicóloga Gilda Moura, que investiga a história há anos, também apostam na tese das experiências genéticas. O caso da Suzy chega a ser um caso único na história da ufologia brasileira? Não, o caso da Suzy não é único, nem na ufologia brasileira, nem na ufologia mundial, tá? Já tem relatos de milhares de casos como esse, não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil. Só no meu consultório eu já tenho vários. Mas como acontecem esses sequestros? Tanto na história de Suzy, como na do filme, seres estranhos surgem na casa das mulheres escolhidas e as carregam para lugares que depois elas mal conseguem lembrar. A brasileira Suzy precisou se submeter a uma hipnose regressiva para recordar esse momento. Eu tinha uma memória bastante clara de uma certa noite, ou de um desses dias em que eu estava num local onde meu corpo flutuava. Testes eram feitos nos meus braços e eu tinha vários tubos na boca, no nariz, e foi retirado um óvulo meu. Olha, nós temos diversas descrições dessas experiências, né? Mas, de um modo geral, elas seguem um padrão, tá? Um dos padrões é aquele que a Suzy já relatou, e um segundo seria uma inseminação, que nós não sabemos se o óvulo é retirado, é geralmente com um aparelho como um tubo de um aspirador, por sucção, tá? E depois esse óvulo é inseminado e reintroduzido, ou se ele já é inseminado na própria pessoa e o feto é geralmente retirado entre 3 e 4 meses de idade. Muitas vezes não tem nem consciência dessa gravidez. Ela pode até sentir algum distúrbio hormonal, sentir que engrossou um pouco, o seio está endurecido, mas ela não tem muita ideia de que esteja grávida. Ela permanece com as suas funções biológicas normais. Isso. Agora, muitas vezes ela chega até a saber que está grávida. E depois esse bebê desaparece e ninguém sabe como esse bebê desapareceu. O americano Buddy Hopkins reuniu um arquivo tão grande de casos como este que já tem suas conclusões sobre os objetivos das experiências genéticas. No Congresso Internacional de Ufologia, em Curitiba, ele ouviu a história de Suzy e deu a sua opinião. Ele diz que eles parecem estar aqui basicamente porque têm um interesse extremo em misturar o DNA deles com o nosso. É como se estivessem em busca de algo que o organismo deles precisa. Mas cruzar a fronteira desse mundo desconhecido, real ou imaginário, tem sido uma experiência dramática para essas mulheres. Suzy diz que repetiu várias vezes essa viagem. A última, ela nunca mais esqueceu. Estava então dentro do berçário. E lá você então vê. Ah, no berçário? Era um berçário. E esse berçário era enorme. E tinha vários incubadoras. Você via lá dentro os fetos, todos eles monitorados em formação, né? Eram como se fossem úteros artificiais. E eu estava ali para amamentar as crianças que já haviam nascido. Mais tarde, eu me lembro que eles me apresentam uma criança e diz que aquela criança era o meu arquivo genético. E quando eu olhei, eu costumo dizer sempre isso, eu não tenho palavras no dicionário para descrever a sua emoção, a minha emoção, o meu sentimento. Não posso olhar o céu hoje
como qualquer pessoa. Eu não tenho uma parte espiritual perdida lá em cima. É um pedaço meu que me toca profundamente, que eu sei que está vivo lá. Esta imagem não é do filme, é real. Uma foto da mulher que inspirou a personagem Katy Davis na cozinha de sua casa, mostrando a marca de um corte que apareceu em seu corpo sem nenhuma explicação. Para o ufólogo Buddy Hopkins, este é mais um sinal que não deixa dúvidas. Eles, os visitantes extraterrestres, acreditam que o corpo humano contém elementos genéticos que podem contribuir para aperfeiçoar a raça deles. Ou seja, eles não são inimigos para nos conquistar e nem amigos para nos ajudar. O que eles querem é resolver um problema deles. E as provas disso são muito fortes. Como Katy Davis e como a brasileira Suzy e muitos outros, ela se considera uma vítima. Vítima involuntária de fenômenos, no mínimo, estranhos. E pode fazer parte, quem sabe, de um certo grupo de pessoas que, mesmo sem querer, conseguiu viver o futuro. No mapa ufológico brasileiro, a pequena São Tomé das Letras, no sul de Minas, é uma espécie de capital. Um lugar onde testemunhos do aparecimento de discos são cada vez mais frequentes. Uma aura de mistério parece envolver estas terras de São Tomé, onde, dizem, não é preciso ver para crer. Aqui, basta apenas acreditar. A cada pôr do sol, a cidade se prepara. É a promessa de mais uma noite de busca, encanto, magia e muita expectativa. Nos fins de semana, sempre que anoitece, a cidade de São Tomé das Letras transforma-se num grande observatório. Centenas de pessoas, em sua maioria turistas, vindos dos mais diferentes pontos do país, dirigem-se para determinados pontos no alto da montanha, na esperança de verem também os sinais luminosos que, de quando em vez, aparecem por aqui. A luz das fogueiras às vezes mal consegue iluminar os rostos em vigília, à espera de um sinal. Um segredo que só este homem parece conhecer. Há 20 anos que Luiz Noronha diz ter adquirido o dom de pressentir a hora e o local em que eles, os discos, estabelecem contatos. Desses fenômenos luminosos, qual foi aquele que mais te impressionou? Observei no céu um objeto em forma de um charuto. E atrás desse objeto, diversos outros objetos menores que bailavam, sabe assim? Bailavam, faziam manobras impressionantes no céu. E foi quando a minha mulher me disse assim, olha o outro. Eu quando falei, não, estou vendo. Ela falou assim, não, lá. Quando eu olhei, vinha descendo um objeto, mas do jeito que ele veio, ele entrou dentro da nave. Além de testemunha, Noronha é um mestre na arte de registrar as histórias sobre o aparecimento das naves. Ninguém como ele sabe distinguir nas palavras do homem ingênuo do campo a diferença entre a realidade e a imaginação. O senhor, por acaso, nas suas andanças, vindo de Santo Tomé para aqui para a fazenda, o senhor nunca observou no céu alguma luz, assim, laranja ou vermelha ou branca, que andasse, que... Ah, eu já vi. Já viu, Zé? Já, muitas vezes, você muitas vezes. O senhor acha que essas luzes eram o quê? Que é o ouro, né? A mãe do ouro, né? A mãe de ouro. Que o povo falava que a mãe de ouro tá andando. Mãe do ouro, mula sem cabeça, boitatá, histórias de fantasmas e assombrações sempre estiveram presentes na paisagem noturna do interior do Brasil. Mas segundo alguns estudiosos da ufologia, essas visões, na verdade, não passariam de representações de seres e naves extraterrestres, que o nosso caboclo, com a sua ingenuidade, teria transformado nos mitos e nas lendas que hoje fazem parte do folclore brasileiro. Quem investiga a raiz de todas essas lendas é o ufólogo Antônio Faleiro, que vive em Passatempo, também no interior de Minas. Dizem que os céus dessa cidade, onde o tempo custa a passar, são privilegiados, os preferidos pelos visitantes de outros planetas. Pesquisadores de todo o país
vêm para cá na esperança de registrar um momento como este. Os avistamentos mais importantes ocorridos na região de Passatempo são registrados pelo seu Antônio Faleiro em desenhos como este aqui. Este, por exemplo, que é muito bonito, representa o quê? Isso representa a mulher de branco, uma assombração presente aqui no município de Passatempo, na zona rural, que os moradores interpretam como Ele foi imaginado e construído pelo seu Antônio Faleiro. Seu Antônio, qual é o significado desse quadro bem na porta de entrada do observatório? Isso aqui nós desenhamos o Sol e os planetas. E abaixo da Terra, um ser humano com a mão para cima em sinal de paz. Seria uma espécie de uma mensagem de boas-vindas aos visitantes de outros planetas. Exatamente. O nosso objetivo é este, é tentar um contato de terceiro grau aqui no observatório com esses seres que pesquisam a região de Passatempo, Minas Gerais. Foi exatamente aqui que você fez o teu primeiro contato? Exatamente. Como é que foi? Foi da seguinte maneira. A gente estava de motocicleta e, de repente, vimos o OVNI numa serra distante. Estava pairando a baixa altura sobre uma mata. Com muita luz? Com muita luz. Era uma luz pequena, então nós começamos a piscar o farol da motocicleta. E nesse momento que eu insistia, de repente o OVNI piscou também 3 vezes. Aí eu mudei a sequência de piscadas, passei a piscar 2, 4, 1, e ele sempre respondia na mesma sequência de piscadas. Eles já estão entre nós. Pertencem a várias espécies, mas não são alienígenas. Você pode encontrá-los nos lugares mais insuspeitados, e eles se reproduzem muito rápido. Eles, os ufólogos. O estudo dos objetos voadores não identificados com este nome de ufologia tem menos de 50 anos. Durante esse meio século, aqui na Grã-Bretanha, por exemplo, as associações de ufologia vêm registrando uma média de 100 casos por ano, desde avistamentos até contatos do terceiro grau. Timothy Good é um best-seller garantido. Com mais de 30 anos de vigilância celeste, ele é quase um mito na comunidade ufológica. Timothy Good teve acesso aos arquivos da NASA, a agência espacial norte-americana. Ele nos mostra páginas e páginas de documentos secretos. Longos trechos foram totalmente apagados. O Sr. Good diz que é uma forma de proteger as fontes e os métodos de obtenção de informações. Timothy Good afirma que em 1947, no Novo México, o governo americano resgatou um disco voador e seus 2 tripulantes. Os corpos dos alienígenas teriam sido analisados. Com base nesses estudos, ufólogos americanos fizeram a radiografia do ET. Corpo pequeno, em média 1,10 m. Olhos muito grandes. Em lugar de nariz, 2 pequenas aberturas. Boca pequena e sem dentes. Órgãos internos bem simples. Um único órgão faz o papel de coração e pulmão. O sistema digestivo é mais eficiente que o nosso.
A pele é elástica e muito resistente. O cérebro, mais complexo que o nosso, com mais massa cinzenta. É a parte da frente do cérebro que controla a visão e não a de trás, como nos humanos. Os ouvidos, pequenos, são muito melhores que os nossos. Eles possuem um órgão desconhecido que elimina as impurezas. Tem 4 dedos nas mãos e 4 dedos nos pés. Só comem vegetais e vivem de 350 a 400 anos. A nave que os americanos capturaram teria sido estudada e até testada no ar. Segundo o ufólogo, daí vieram novas tecnologias, e ele cita o avião Stealth como exemplo. Albert Budden abriu a cabeça para novas possibilidades e chegou à seguinte conclusão: UFOs existem, mas não vêm do espaço cósmico. São experiências induzidas por radiações eletromagnéticas geradas pela própria Terra. Em vez de objetos não identificados, o professor Budden os chama de fenômenos atmosféricos não identificados. Quando se chega muito perto de um desses fenômenos, afirma Albert Budden, são criados estados alterados de consciência. Daí, as histórias de avistamentos, contatos e raptos seriam todas reais, mas aconteceriam dentro do cérebro. Você acredita que alguém seja capaz de fotografar um disco voador com tamanha nitidez? Estas fotos pertencem ao caso mais polêmico da ufologia mundial. O autor delas é o suíço Eduard Willy Meyer, um homem que metade dos ufólogos considera um impostor e a outra metade um descobridor. Este filme também foi feito pelo suíço Meyer. Seria mais uma fraude? Esse filme foi pesquisado pelo Major Koma Wonkiewicz no local. Ele verificou que essa árvore nunca existiu. Uma outra coisa, o objeto ele faz movimentos ao redor da árvore, tipicamente como movimento pendular, ou seja, como se tivesse um fio acoplado no objeto aqui em cima. Eu acho que é uma fraude esse filme. Este é o mais polêmico dos filmes realizados pelo suíço. Ele teria conseguido documentar um momento raro: a desmaterialização de um disco voador. Verdade ou mentira? Determinadas análises que foram feitas mostram que quando o objeto desaparece e depois torna a aparecer, há um processo em que há um corte da foto e o encaixe de uma sequência posterior, como se fosse feita uma edição, como se fosse feita uma emenda. E isso, obviamente, desqualifica a filmagem por inteiro. Nós chegamos ao ponto de não aceitá-la como uma filmagem legítima de disco voador, embora ela seja realmente impressionante. Quando um indivíduo conta a história de sua experiência com discos voadores, geralmente fica submetido ao descrédito geral e muitas vezes exposto ao ridículo. Afinal, a pessoa se torna a única testemunha de um episódio, no mínimo, estranho. Por isso, casos de avistamento coletivo são valiosos para a ufologia. Como o caso dessa ruazinha aqui, num subúrbio de Bristol, onde desde o dia 27 de junho, todos os moradores têm visto luzes incomuns no firmamento. É o mistério de Pavey Close. Era mais de meia-noite quando eles apareceram pela primeira vez. Duas vizinhas que conversavam no jardim trataram de acordar toda a vizinhança. Em 20 minutos, a rua estava cheia de gente olhando para o céu. Dezenas de luzes coloridas sobrevoavam Pavey Close. Sobre os telhados surgiu um objeto, dos grandes, acompanhado de 3 pontos brancos. Um deles passou zunindo, cruzando o céu de horizonte a horizonte em menos de 15 segundos. Os objetos não faziam barulho e eram incrivelmente rápidos e brilhantes. O avistamento coletivo uniu a comunidade de Pavey Close.
Eles criaram até um sistema de plantões noturnos para ficar de olho no céu. Mas a única prova que eles têm é um vídeo feito no amanhecer daquela estranha noite. Alguns ufólogos contestam a história deles, dizendo que o que aparece no vídeo é claramente o planeta Vênus. Não me importo, diz o mecânico Pash Hudson. Eu vi, eu sei. Quando identificado, um objeto deixa de ser não identificado, certo? Errado. No caso dos moradores de Pave Close, não há identificação que afaste a obsessão. Depois da experiência coletiva, todos eles viraram fanáticos pelos discos voadores. Nós fomos com eles numa excursão noturna a um dos picos mais altos do sul da Inglaterra. São passeios organizados por grupos de ufólogos que varam as noites vigiando o céu. Um dos guias mostra intrincadas tábuas de cálculos. Eles acreditam que, estudando as constelações, é possível localizar as naves-mães e aí prever onde irão aparecer os UFOs. Em uma dessas vigílias, o grupo conseguiu filmar uma luz alaranjada, muito irrequieta, que ficou com eles por quase 1 hora. Esta noite, houve vários alarmes, falsos. Mas a persistência e o espírito esportivo da turma são mesmo admiráveis. Venta, faz frio, é madrugada, mas eles insistem. Cada luz no céu pode ser um sinal, cada estrela pode ser mais do que uma estrela. Se eles vierem, estes estarão a postos. Se não, terá sido mais um dos sonhos de uma noite de verão. Verão? Esta noite não viram, mas vão continuar rastreando o céu. Como o cachorro que late tentando morder um facho de luz na grama, o homem sempre olhou para as luzes lá de cima e encontrou mais perguntas do que respostas. A sequência do voo e do pouso de uma mancha escura nos confins da Sibéria. Uma esfera misteriosa fazendo evoluções nas montanhas do Cáucaso. Estes retratos em branco e preto são as evidências mais fortes que se pode encontrar na Associação Ufológica da Comunidade de Estados Independentes. Países onde até bem pouco tempo atrás, câmeras domésticas de vídeo não existiam. Segundo um dos mitos mais recorrentes na literatura ufológica, os soviéticos guardariam os maiores segredos sobre o extraterrestre. Corriam histórias de contatos entre astronautas soviéticos, recordistas de permanência no cosmos, e alienígenas na órbita da Terra. O problema, de acordo com os ufólogos, era a KGB, que escondia toda a informação. Os ufólogos eram tratados como dissidentes, conta o mais respeitado pesquisador de UFOs da Rússia, Vladimir Ajajá. Vários foram internados em hospícios. O Comitê Central tinha uma lista negra dos que cometiam a tal pseudociência da burguesia decadente. Depois de agosto de 91, ufólogos russos exigiram e conseguiram acesso aos arquivos secretos da KGB sobre objetos não identificados. Constatamos que não se tratava de um trabalho sistemático e científico, afirma o professor Ajajá. Encontramos 2.000 documentos, mas eram todos estudos e relatórios ocasionais. A maior parte, testemunhos de pilotos de avião que viram coisas estranhas no céu. Frequentemente, pilotos de aviões voltam à Terra com relatos de avistamentos de objetos não identificados. Aqui na Rússia, um piloto que voou bem mais alto, um astronauta, tornou-se o presidente da Associação Ufológica da Comunidade dos Estados Independentes. O astronauta Pavel Popovich, condecorado 2 vezes herói da União Soviética. Quais foram os motivos que o levaram a tornar-se presidente dessa associação? Alguma história pessoal? A única vez que vi algo não identificado foi num avião, indo de Washington para Moscou, diz o cosmonauta.
Popovich garante que as histórias de contatos imediatos em torno da Terra são invencionices. Se tomarmos 100% do que se fala e escreve sobre UFOs, apenas 5% podem ser considerados pesquisa científica séria, afirma o herói Popovich. O astronauta usa hoje o seu prestígio para ajudar na solução de enigmas celestes. Histórias inexplicáveis, como a do piloto Maxim Churbakov. Você pode acreditar que um objeto não identificado paralisou e incendiou, sem usar nenhuma arma aparente, essa máquina de guerra chamada MiG? Você pode não acreditar, mas a justiça militar russa acreditou. No dia 14 de agosto de 1991, o piloto Maxim Churbakov, de 19 anos, fazia um voo de treinamento na Sibéria. A 1.400 metros de altitude, com 14 minutos de voo, Maxim informou ao controle em terra que algo estranho estava acontecendo. O motor estava parando e o número de rotações da turbina estava reduzido a 20% do normal. Nenhuma resposta do controle. Maxim se comunica mais uma vez com a Terra. No terceiro contato pelo rádio, ele diz: tenho que me catapultar. Silêncio no rádio, silêncio no avião. O motor parou totalmente. 1 minuto depois da primeira mensagem, vem a resposta do controle: catapulte-se. Maxim conta que depois desse primeiro incidente, ele passou por exames médicos completos e foi isento de culpa. 11 dias depois, lá vai Maxim voar de novo. Desta vez, estava a 4.000 metros, quando viu se aproximar à sua frente, do lado direito, uma esfera cor de fogo. Ele informou à Terra que estava vendo um UFO. Enquanto falava com o controle, o objeto se aproximou velozmente. O motor parou, o sistema elétrico pifou e o avião começou a pegar fogo. Maxim Churbakov teve que saltar de paraquedas de novo. E aí, a Justiça Militar não perdoou. Abriu inquéritos contra o jovem, acusado de crime contra o patrimônio do Estado. Depois de meses de investigação, a Procuradoria Militar concluiu que Maxim não havia cometido nenhum delito. O professor Ajajá afirma que o jovem piloto pertence a uma categoria de pessoas que, não se sabe por quê, atrai UFOs. Agora, fora da aeronáutica e recém-casado, Maxim Churbakov desfruta a lua de mel em Moscou e sonha com um emprego na aviação civil. Quem se habilita a ser passageiro dele? O astronauta Pavel Popovich lutou muito pela absolvição do nosso malfadado piloto. Como o presidente cético de uma associação ufológica, Popovich fala com o conhecimento de causa de quem já esteve lá em cima. Com a palavra, o cosmonauta. Não tenho dúvidas de que exista algo mais desenvolvido do que a civilização terrestre. Não sei como isso se chama, razão superior, Deus, ET, mas isto existe. Me convenci disto quando fui ao cosmos e vi esse enorme mundo infinito, em movimento e harmonia. Não tenho mais dúvidas. Nós não estamos sozinhos. То есть мы не одни.